Vamos entender já aí o grau de preocupação, se tem, se não tem, com um personagem importante, já foi líder do PT, deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, participa ativamente das conversas que estão acontecendo no partido e está conosco aqui nos estúdios da CNN. Oi, deputado, muito obrigada pela participação. O senhor está na nossa redação em Brasília. Eu fiz questão de trazer essa fala, deputado, e colocar ela aqui antes e abrir a nossa entrevista com isso, porque, bom, o que se tem aí é o suspiro, digamos assim, para haver, talvez, quem sabe, um movimento agora, amanhã vai ser dia 9 de novembro, um questionamento ao resultado da eleição com base nesse documento que, segundo eu apurei, vai trazer sugestões para as próximas eleições, algo em tese, mas nenhum indício concreto. Mas vai ser o suficiente para acirrar essa base, essa militância radical que está na rua pedindo, inclusive agora, golpe de Estado. Qual é o grau de preocupação com esse evento? Como vocês estão monitorando e o que é que o senhor espera das nossas Forças Armadas nesse caso? Boa tarde. Boa tarde. Olha, gente, é lamentável, né? Em primeiro lugar, porque não é e nem nunca foi papel das Forças Armadas opinar sobre sistema eleitoral. Nós temos um sistema eleitoral que é um dos mais confiáveis do mundo. Um exemplo, né, que já vem aí há tantas eleições sendo utilizado, respeitado, jamais questionado, jamais existiu qualquer indício de fraude, muito pelo contrário, que agora, passado aí, né, mais de uma semana do resultado da eleição, a gente continue ainda tendo esses grupos agindo dessa maneira e agora com essa expectativa. É um movimento meio parecido com o do Trump, né? O Trump, ele reconheceu num primeiro momento o resultado da eleição e depois ele mudou o discurso. E até hoje os eleitores do Trump, os apoiadores do Trump, insistem na ideia que a eleição foi fraudada. Não reconhecem o resultado da eleição, né? Mas as instituições estão funcionando normalmente. Eu não vejo, né, nada que possa afetar o bom andamento desse processo, o Poder Judiciário, a imprensa, os líderes mundiais, o presidente da Câmara, o presidente do Congresso. Não há nenhum tipo de questionamento sobre o resultado da eleição, até porque seria uma coisa meio irracional, né? Nós utilizaríamos um sistema para fraudar uma eleição e aí perderíamos a eleição em São Paulo, que é o principal estado do Brasil, perderíamos a eleição em Minas Gerais, perderíamos a eleição do Rio de Janeiro, não elegeríamos uma maioria de bancada da Câmara e do Senado. Quer dizer, que fraude é essa que não levaria a resultados que pudessem, de alguma forma, criar um outro ambiente político no país? Então, infelizmente, faz parte desse ambiente desconectado da realidade que capturou, né, uma parcela da sociedade nesse momento. Deputado, então vamos falar um pouquinho do que está sendo formulado agora, né? A gente mostrou aqui ao vivo a reação do mercado assim que foi mencionado o nome de Guido Mantega para atuar em um grupo da transição, não no grupo que vai tocar o plano econômico. Como é que o PT pretende conciliar, né? Eu vi outro dia um aliado do presidente Lula falando o seguinte: olha, o mercado precisa entender que não dá para impor para o PT o plano que foi derrotado na urna, que é a agenda ali de Guedes, né, majoritariamente apoiado pelo mercado financeiro. Como é que vai dar para conciliar essas duas vontades, né? Os sinais de, digamos, diversidade, né, de um grupo que vai do Rubens, do ex-ministro, até o André Lara Rezende, passando pelo Pércio Arida. Como é que dá para conciliar essa vontade de ter um pé mais pesado na economia ortodoxa que o mercado vem expressando aí? Olha, o doutor Geraldo Alckmin foi muito feliz hoje, quando ele definiu, né, os nossos objetivos principais, e ele, quando questionado sobre essa pluralidade de tendências teóricas dos economistas, ele usou a expressão são complementares, né? Quer dizer, nós queremos, e veja bem, se nós não estivéssemos trabalhando para oferecer para a sociedade
uma segurança fiscal, nós estaríamos aqui defendendo simplesmente o fim do teto. Nós não estamos defendendo aqui a quebra de nenhuma das âncoras, muito pelo contrário. Durante os nossos governos sempre houve um cuidado extremamente grande nesse sentido. Os investidores tiveram muita segurança durante os nossos governos, conseguimos ter taxas de juros altamente competitivas e um crescimento econômico importante. Agora, o orçamento ele tem debilidades, ele tem deficiências que são incontornáveis. Não tem recurso na saúde, não tem recurso na merenda escolar, não tem recurso no transporte escolar, não tem um centavo para habitação. No transporte escolar tem 465 mil reais. Não dá para comprar uma van. Sim. O programa de vacinações obrigatórias, falta 1 bilhão. Saúde indígena, eles não botaram dinheiro. Então, em primeiro lugar, nós precisamos garantir o básico, o mínimo, né? Que é a saúde, as universidades, os programas. Eles não podem ter descontinuidade. E o orçamento não prevê recursos para isso, né? Em segundo lugar, nós temos um compromisso com aquilo que é a chave do compromisso do Lula com a sociedade brasileira, o combate à fome extrema. E o combate à fome hoje passa pelo quê? Pela garantia do Bolsa Família de R$600, mais R$150 para cada criança até 6 anos que faz parte da família. O doutor Geraldo falou hoje, a fome, de forma, né, mais extrema, está exatamente nestas famílias que têm essas crianças pequenas. Então nós não estamos pedindo, né, simplesmente um recurso para aumentar custeio, para gastar em qualquer coisa. Não. Nós estamos defendendo um recurso que garanta aquilo que é essencial no social, que é o combate à fome. A garantia dos programas, especialmente na área da saúde, e algum nível de investimento que garanta a retomada das obras paradas. Nós temos muitas obras no Brasil hoje que têm um orçamento mensal insuficiente, que fazem com que essas obras se tornem muito mais caras. E queremos algum recurso para garantir um programa de financiamento da habitação popular. Esse país, né, há quase 8 anos, não tem um centavo para as famílias de baixa renda. Queremos ter um programa Minha Casa Minha Vida de volta a partir de janeiro. Agora, deputado, deixa eu interromper aqui o senhor, que o senhor está listando, e os programas do PT, a gente sabe, a gente acompanhou na campanha, são muitos, mas não está claro para ninguém, nem para a própria transição, segundo disse Geraldo Alckmin, qual é o mecanismo que o próximo governo vai utilizar para pedir esses recursos, né? É uma proposta de emenda à Constituição? É uma emenda, é uma medida provisória com autorização para abertura de crédito extraordinário? Porque à medida que essas questões não são clareadas, favorece essa sensação de apertem os cintos, porque o piloto ainda não sabe para onde vai. De fato, tu traz uma questão relevante, né? Nós temos um diagnóstico. O orçamento não prevê esses recursos e nós precisamos incluir esses recursos no orçamento. Agora, qual o mecanismo, se vamos fazer uma PEC, se vamos fazer uma medida provisória o ano que vem, se vamos fazer um PLN para abrir um crédito extraordinário, qual é o valor exato? Eu acho que o presidente Lula teve, né, muito bom senso. Por quê? Se amanhã ele está vindo falar com o Arthur Lira, falar com o Pacheco, vai falar com a presidenta do STF, vai falar com todo mundo, com o presidente do TSE, que vem para dialogar, é muito prudente, adequado, que ele converse com o Arthur Lira e com o Pacheco. O que eles entendem também que é o melhor mecanismo. O senhor entende que essas duas conversas serão decisivas para que ele escolha qual é o caminho? Perfeitamente, porque nós estamos quase no final de ano, os prazos para uma tramitação normal já estão todos eles, né, inviabilizados. A possibilidade de aprovação de uma medida depende muito do entendimento, o entendimento, inclusive, do momento que o país vive e da importância que o orçamento seja adequado à proposta que foi vencedora da eleição. Agora, isso, na democracia, se constrói com diálogo. Perfeito. Nós temos um presidente da Câmara, temos um presidente do Senado, a tramitação dependerá muito deles, e o presidente Lula age com sabedoria. Quando ele diz, vamos aguardar até quinta-feira, a reunião nossa era hoje com Marcelo Castro. Nossa reunião era hoje.
presidente disse o quê? Não. Né? Seria até indelicado, seria errado politicamente. Antes de conversar com o presidente das casas, nós anunciarmos o que nós vamos fazer. Então vamos conversar com eles e certamente na quinta-feira nós vamos propor ao Brasil, né, qual o mecanismo legislativo e qual o valor, né, desse pleito que nós vamos fazer ao Brasil, para que nós possamos garantir minimamente o início de ano com segurança nos programas sociais, na saúde, na educação e com algum nível de investimento no Brasil. Gente, a gente está com o deputado Paulo Pimenta, ele já foi líder do PT, é uma figura importante dentro do partido, ele está participando de todas essas conversas em torno do que vai acontecer daqui até janeiro, quando o Lula assume. Eu preciso trazer os meus colegas aqui, a gente tem, eu também tenho minha própria gestão de governo aqui, deputado, e aí não dá para tirar ninguém, desagradar nenhuma das minhas bases. Eu vou com o meu, como eu disse hoje aqui, meu líder de bancada, Yuri Pita, vem para cá, direto de São Paulo, para falar com o deputado Paulo Pimenta. Ô, Yuri, eu vou dar uma pista, assim, do que eu gostaria de ouvir, porque é assim que a gente joga a ideia no ar. Ele citou o Arthur Lira e tal, eu queria saber, assim, será que, né, sai ali também um compromisso de que não vai ter intromissão? O que você acha? Eu acho que a pauta é essa mesma, Dani. Deputado, boa tarde, obrigado por estar conosco. Acho que tenho ouvido isso e ouvi isso desde domingo passado, retrasado, na verdade, logo após a confirmação da vitória de Lula como presidente eleito, de que havia uma divisão, de que é difícil lidar com Arthur Lira, presidente da Câmara, mas, por outro lado, não há condições políticas de fazer o enfrentamento e é melhor ter uma composição com Arthur Lira. Queria ouvi-lo sobre a importância da sucessão na Câmara, no Senado, mas principalmente na Câmara, que é a casa da qual o senhor faz parte, e o quanto a tramitação dessa eventual PEC da transição vai ser crucial para determinar as eleições das mesas diretoras no ano que vem. Veja bem, em primeiro lugar, se o presidente Lula não quisesse dialogar, ele não teria pedido e nem proposto as agendas que ele vai fazer. Né? Quer dizer, ninguém procura alguém para conversar se não tiver o objetivo de construir uma síntese, um entendimento. Eu não vou procurar uma pessoa para conversar, para dialogar, ainda mais o presidente, né, do Congresso ou o presidente da Câmara, se eu não tiver disposição e interesse de ouvi-lo, né, apresentar meus argumentos e, junto com ele, construir uma síntese daquilo que é possível. Eu gosto dessa definição da política, né, que diz que a política é a mediação entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente pode. Entre aquilo que a gente gostaria e aquilo que a gente consegue. Isso é a política. Especialmente no parlamento, né, essa síntese ela é construída a partir do diálogo. Né? Eu entendo que existem vários temas legislativos que estão hoje sendo objeto de preocupação nossa, da oposição, de todo mundo. Que projetos serão aprovados até o final do ano? Né? Que tipo de projeto pode ser aprovado que possa criar, né, um embaraço fiscal ou financeiro, alguma despesa demasiada em alguma área. Né? Tem temas que são para nós delicados, né, que nós queremos priorizar e, evidentemente, que estas questões que envolvem emendas parlamentares, emendas de relator, sucessão nas casas, são temas, né, intrínsecos à lógica do parlamento. Mas um partido que é governo, né, evidentemente que a sua posição, a forma como ele procede, a sua conduta dentro do parlamento, reflete também na relação da oposição com o próprio governo. Então, a partir destas conversas, nós vamos abrir um diálogo para construir aquilo que é melhor para o Brasil. Não vamos fazer conversa para assumir compromissos de apoio à sucessão de A ou de B. Não é nada disso. O que nós queremos é firmar uma disposição de diálogo. É uma conversa institucional de um presidente eleito de forma soberana com dois presidentes. Ah, é de oposição, pensa diferente? Não importa. Na democracia, as instituições têm que ser fortalecidas. E o gesto do Lula é exatamente esse. Quando ele vem, vai ao STF, vai ao Tribunal Superior Eleitoral, vai o presidente da Câmara, vai o presidente do Senado, o que o Lula quer dizer com isso? Nós vamos respeitar as instituições. Vamos trabalhar dentro dos limites daquilo que a democracia estabelece e, a partir desses limites,
construir soluções daquilo que é o melhor para o Brasil. Nós temos mais 2 minutos, então eu vou levar o senhor até o Rio de Janeiro com o nosso secretário-geral aqui, o Leandro Rezende. Vem para cá, Leandro. Valeu, Dani. Deputado, já que o senhor citou as emendas de relator e o PT está aí tentando buscar aumentar o espaço no orçamento para tantos programas que o senhor mencionou, o senhor acha que esses 19 bilhões e 300 milhões de reais que estão ali separados para pagamento das emendas de relator, o PT deve mexer nisso, deve comprar essa briga com uma parte grande do Congresso Nacional agora, nesse começo de gestão, deputado? Porque A gente está com um probleminha no áudio do deputado Paulo Pimenta, ele está na própria CNN, vai ser fácil de resolver. Eu trago para vocês aqui, enquanto a gente não consegue retomar, para que ele responda a última pergunta e se despeça do nosso público, os highlights, né? Recado que Lula quer passar com o périplo institucional que faz amanhã em Brasília, falando com Lira, Pacheco, Rosa Weber, presidente do TSE, presidente do STJ, é um só. Nós vamos respeitar as instituições. Conversa de Lula com Lira e Pacheco será decisiva para que ele bata o martelo sobre qual o formato técnico será adotado. Se uma medida provisória, se uma PEC, para viabilizar o pagamento dos programas sociais do PT. A gente já ajustou o microfone com o Leandro de novo. Se puder só resumir a perguntinha, Leandro, para quem chegou agora, muito bem-vindo. Esse é o deputado Paulo Pimenta, aliado de Lula, está trazendo aqui indicações importantes para a gente sobre o que vem pela frente. Não, deputado, só repetindo a pergunta, né? Precisando mexer tanto no orçamento para poder colocar o programa de governo vencedor das eleições de pé. O senhor acha que tem espaço para mexer na parte do orçamento que está destinada às emendas de relator, 19 bilhões e 300 milhões de reais, deputado? Veja bem, as emendas, em primeiro lugar, as emendas de relator sempre existiram, né? Nós somos contra o orçamento secreto. Agora, é uma decisão do Congresso. Será que não é possível a gente construir um diálogo, por exemplo, de definir que essas emendas não sejam mais secretas, elas existam, mas elas sejam transparentes. Que elas possam ser equânimes, haja uma divisão racional entre os estados. Que todos os parlamentares possam acessá-las. Que a gente estabeleça um conjunto de programas e ações onde, obrigatoriamente, elas têm que ser alocadas. Então, por exemplo, está faltando 1,6 bilhões para a farmácia popular. Está faltando 1,100 bi para as vacinas obrigatórias. Está faltando 3,5 bi no orçamento das universidades. Não tem recursos para merenda escolar. Por exemplo, para zerar a fila do SUS de cirurgias eletivas, a gente precisa de 8 bi. Se nós estabelecêssemos um conjunto de ações e que ficasse pré-estabelecido que os parlamentares podem fazer essas emendas para recompor estas ações prioritárias que o orçamento hoje não contempla, seria um avanço importante, seria uma mediação importante. Então, eu acho que nós temos que encontrar um mecanismo que preserve esse diálogo com o parlamento, mas que aponte, no sentido da transparência, né, na garantia de que o recurso público seja tratado com absoluta transparência, que todos os estados sejam contemplados, que todos os parlamentares possam acessar e garantir que esse recurso seja alocado em aquilo que é estratégico, prioritário e fundamental. Eu, particularmente, gosto muito mais de imaginar que, de forma positiva, a gente pode avançar nessa direção. Deputado Paulo Pimenta deu aqui indicações importantes, está aí um caminho, então, para renegociar o tal do orçamento secreto. Vamos aguardar, então, acompanhar com lupa a reunião de Lira com Lula amanhã. Deputado, obrigada. Volte mais vezes. Tendo novidades, estamos por aqui. Obrigado.